Meu irmão, minha irmã, eu começo perguntando a você: quem deseja no meio de nós ter uma vida nova, uma vida fortalecida, uma vida reanimada, uma vida ainda mais abençoada, agraciada por Deus, orientada por Deus? Se você deseja isso, erga a sua mão e diga: eu quero esta vida nova. Eu quero esta vida nova. Diga: eu tenho sede desta vida nova. Eu tenho sede desta vida nova. Você sabe, muitas vezes nós sentimos como que esta sede gritando dentro de nós quando nos falta a paz, quando nos falta o sentido para a vida, quando nos falta ânimo, quando o cansaço quer nos vencer, quando a tristeza quer nos abater. Pergunte para o irmão que está perto de você: você já passou por isso alguma vez? Você já parou por isso? Pergunta para ele assim: você já teve vontade de sumir? De desaparecer? De desaparecer. Às vezes a coisa aperta tanto que dá vontade de sumir, dá vontade de desaparecer. Na realidade, nós temos a vontade de uma vida nova, porque parece que essa que a gente está vivendo não está dando certo. Diga: sede de vida nova. Sede de vida nova. Diz para o seu irmão, diga: nós temos esta sede de vida nova. Nós temos esta sede de vida nova. Irmãos e irmãs, esta sede, ela se estabeleceu, ela cresceu a partir do primeiro pecado cometido pela humanidade. Na realidade, nós temos em nós esta sede de Deus, nós precisamos desta proximidade com Deus, esta distância de Deus, esta separação de Deus que muitas vezes vai sendo traduzida por essas diversas formas que nós citamos aqui: sede de alegria, sede de paz, sede de quietude, sede de sentido. Quando estas sedes começam a gritar na nossa vida, nós podemos traduzir com toda a certeza: precisamos nos aproximar mais de Deus, porque só Ele pode realmente saciar a nossa sede. Esta sede, de alguma forma existente, ela era saciada por Deus, porque havia uma proximidade plena entre o homem e Deus, antes do pecado. O homem era saciado, ele tinha uma sede saciada. Diga comigo: mas pelo pecado, esta sede, que no paraíso, por isso o nome era paraíso, esta sede, que era saciada, foi aumentada, agravada, porque a humanidade, pelo pecado, ficou de Deus separada, afastada, distanciada. Então, esta sede, como eu dizia, ela se agravou, ela aumentou. Deus, que é pleno de amor e que nos fez para sermos saciados por Ele. Você sabe, seria até uma atitude cruel se o Criador tivesse nos feito, nos criado, consciente de que dele nós precisamos, de que somente por Ele somos saciados, e permitisse que continuássemos assim, como o pecado proporcionou, afastados, distanciados. Não, Deus buscou uma forma de saciar esta sede que a partir do pecado aumentou, se agravou. E a atitude que Deus teve foi de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Diga: Jesus veio. Tem que ser forte. Diga: Jesus veio para nos reaproximar do Pai, para nos reconciliar com o Pai, para saciar a nossa sede de paz. Diga: a sede de paz é sede do Pai. Diz para o seu irmão: diga: a sede de paz é sede do Pai, do Pai do céu. Você está entendendo? Jesus veio porque tínhamos, pelo pecado, nos separado do Pai e tinha aumentado a sede de paz.
e tinha se agravado a sede de paz. E essa sede só tenderia a crescer cada vez mais. Jesus veio para esta reaproximação, para a reconciliação. Veja, no capítulo 10 de São João, Jesus diz isso com todas as letras. Eu digo e você repete, é a palavra de Jesus. Eu vim. Foi que Jesus disse? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Jesus estava dizendo, eu vim porque eu sei que vocês têm sede de vida nova. E vocês não têm conseguido, por mais que o Pai tenha se esforçado, e olha que Deus se esforçou enviando profetas, homens que anunciavam essa necessidade do povo se reaproximar de Deus, mas era uma lentidão, era uma dureza de coração que Deus teve que tomar a atitude máxima de se fazer homem, enviando o seu próprio Filho, para que fosse Ele, custando a sua própria vida, doada por nós na cruz, a nos reconciliar, a nos reaproximar do Pai, para que tivéssemos esta vida nova, esta vida em abundância, esta vida saciada. Diga comigo, nada no mundo, ninguém no mundo pode saciar a minha sede de paz, a minha sede de alegria. Diga para quem está perto de você, diga, você pode rodar o mundo todinho. Você pode rodar o mundo todinho. Diga, você pode ganhar o dinheiro do mundo inteiro. Você pode ganhar o dinheiro do mundo inteiro. Os corações do mundo inteiro. Os corações do mundo inteiro. Ninguém. Nada. Neste mundo. Pode saciar a sua sede de paz, a sua sede de alegria. Gente, enquanto a gente não entende isso, a gente perde muito tempo na vida da gente, porque a gente começa a achar que o que vai nos preencher, a gente usa até essa expressão, não é? Não, mudei de emprego, porque não estava me preenchendo. Eu acabei aquele namoro, aquele relacionamento, por quê? Porque não estava me preenchendo. Eu acabei meu casamento, por quê? Porque não estava me preenchendo. Diga para o irmão, só Deus pode lhe preencher, meu irmão. Nada nem ninguém. Além de Deus. Como Deus. Pode saciar a sua vida. Pode dar sentido. Paz e alegria. A sua vida. Quem foi que o Pai enviou para nos reconciliar com Ele, para saciar a nossa sede de paz, de vida nova? Quem foi? Jesus. Não ouvi, pode ser mais forte. Quem foi? Jesus. Agora qual é o problema? Nós, naturalmente, não reconhecemos que é em Jesus que está esta fonte da vida nova. Nós não nos damos conta disso. Ou se até reconhecemos de uma maneira teórica, de uma maneira racional, porque eu ouvi, talvez na minha catequese, porque alguém disse para mim, lá no grupo de oração, então talvez eu possa até formular isso, é Jesus quem me leva ao Pai e reconcilia o meu coração com Ele, mas isso não está ainda, muitas vezes, entendido na profundidade do meu coração. E uma prova disso é que, embora muitas vezes dizendo isso com as palavras, eu não digo isso com a vida. Eu não busco em Jesus esta minha sede de paz, ser saciada. Se não, pergunte para quem está pertinho de você, quanto da sua vida você tem investido para buscar estar com Jesus? Pergunte aí para essa pessoa. Quanto da sua vida você tem investido para estar com Jesus? Quanto? Alguém vai dizer, não, eu não falto um grupo de oração, pelo menos a segunda-feira é certeza. Ótimo, muito bom, já é um grande passo. Eu não falto a missa dominical, excelente. Pergunte para quem está do seu lado, é o seu caso, você não falta de jeito nenhum a missa aos domingos? Pergunta. No seu caso, você não falta de jeito nenhum a missa?
E se eu começar a esticar aqui, a coisa vai complicando. Você todos os dias procura estar na presença de Jesus em oração, reservando o melhor momento do seu dia para se recolher diante da palavra de Deus, estar com Jesus, estar na presença dele. Pergunte para o irmão, você tem feito isso? Você tem feito isso? Verdade ou não que se a gente vai verificando, embora a gente diga com a boca, a gente não diz com a vida. A gente tem buscado muitas vezes, continuamente, saciar a nossa vida de tantas outras formas. Diga para o irmão, você vai continuar com sede. Você vai continuar com sede. Com sede de vida nova. Com sede de vida nova. Diga para ele, e mais cedo ou mais tarde, E mais cedo ou mais tarde, você vai querer sumir de novo. você vai querer subir de novo. Porque não matou a sede. Porque não matou a sede. Não tem jeito, gente. Só água é que mata mesmo a sede. Um sorvete, uma cervejinha, alguma coisa gelada ali, alivia, mas não tem nada como água. Não tem nada como Deus para saciar a sede da nossa vida. E Jesus veio para isso, e Jesus é esta fonte da vida nova. O problema é que nós naturalmente não reconhecemos isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, para você ver como isso era tão importante ser entendido, que o próprio Jesus, depois de muito ter falado, muito ter realizado, quis que isto fosse verificado. Jesus fez como que uma pesquisa de opinião pública. Ora, ele veio para isso. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu quero saber se eles estão entendendo isso. Quem é que eu sou? Será que eles sabem realmente quem sou eu? Será que tudo que eu já disse, será que os milagres que eu realizei, por onde eu andei, já foi suficiente para que eles entendessem isto? Lucas capítulo 9. Versículo 18, diz a palavra que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Lucas 9, versículo 18. Então Jesus perguntou para eles. Jesus estava assim na intimidade com os discípulos. E ele fez essa verificação. Como se quisesse saber, será que eles entenderam que eu sou a fonte da vida nova? Será que eles entenderam que eu vim realmente para reconciliá-los com o Pai, para saciar a sede de paz que eles têm, a sede de alegria, de sentido de vida? Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Na linguagem coloquial, popular, quem é que estão dizendo por aí que eu sou? O que é que vocês têm ouvido de mim? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Percebam que todos estavam dizendo coisas boas ou coisas ruins de Jesus, coisas boas ou coisas ruins. O que é que vocês acham? Olha a lista aqui. Uns achavam que era João Batista. João Batista era um homem de Deus, inclusive primo de Jesus, batizava no Jordão, convertia multidões. Era um homem que tinha renunciado às riquezas, os prazeres do mundo, vivia só para Deus. Era um elogio, não é não? Quem achasse que Jesus era João Batista, sim ou não? Sim, um elogio, algo bom. Outros que era Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Algo bom também estavam pensando dele, sim ou não? Sim. Outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas nada daquilo bom que eles estavam achando correspondia à realidade. Diga comigo, Jesus não é simplesmente um profeta. Jesus não é simplesmente um profeta. Um homem bom. Um homem bom. Inspirado. Inspirado. Iluminado. Iluminado.
Diga, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que isso. Por isso que ele continua e agora quer saber deles, com quem ele convivia há mais tempo, com mais intimidade. E vós, versículo 20. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro dá a resposta: o Cristo de Deus. Diga comigo: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Ou seja, o Filho de Deus. O Filho de Deus. O ungido de Deus. O ungido de Deus. O enviado por Deus. O enviado por Deus. Irmãos, aí está um dos problemas. Nós muitas vezes até consideramos Jesus de uma forma boa, mas não necessariamente suficiente. É o caso de tantas religiões que até respeitam a Jesus, que até consideram a Jesus, mas não como de fato realmente Ele é. Diga Jesus, Jesus. diga até rima, Até rima. mas Jesus Mas Jesus não é um espírito de luz. não é um espírito de luz. Se você envereda por essa compreensão espírita, você não vai dizer coisas ruins de Jesus, mas você vai entender Jesus de uma forma errada, de uma forma distorcida, de uma forma limitada. Jesus não é um profeta, Jesus não é um taumaturgo, um milagreiro, um curandeiro. Jesus é o Filho de Deus. Diga, Jesus é Deus. Faz o gesto com a mão, erguendo a mão. Diga, Jesus é Deus. Desce, feito homem. Diga, homem e Deus. Deus feito homem. E isso faz uma total diferença, porque na medida em que eu tenho essa compreensão, eu percebo em Jesus aquele que vai realmente me levar para o Pai, porque nenhuma dessas outras religiões conseguem entender que Deus, para me levar para Ele, desceu. E continuam com um esforço tremendo, buscando com as suas próprias forças alcançar a Deus. Diz para quem está do seu lado: você não dá conta. Você não dá conta. Não adianta se esforçar. Não adianta se esforçar. Não depende das suas forças simplesmente. Não depende das suas forças simplesmente. Sim, tenha boa vontade. Mas você sozinho não tem capacidade. Não tem capacidade. Sabendo disso, Sabendo disso. o gesto, a mão lá do alto descendo, diga: Deus desceu. Deus desceu. Aponta para o irmão: ao seu encontro. Ao seu encontro. A sua limitação. A sua limitação. A sua fraqueza. A sua fraqueza. Para lhe levar de volta a sua realeza. A sua realeza. A sua fortaleza. A sua fortaleza. A sua grandeza. A sua grandeza. Aplaude esse gesto de Deus maravilhoso. Aplaude, 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 aplaude. Quanto mais fraco você se sentir, aplauda mais ainda. E o que é que nós podemos fazer para compreender esta realidade? Para não ter essa relação com Jesus aquém, à margem, à distância do que verdadeiramente Ele é, o Filho de Deus que se fez homem, que veio para me levar para o Pai, que veio me socorrer, que se rebaixou ao meu encontro para me elevar até o Pai. Como eu posso fazer para compreender isso? Deus é tão bom que nos deu uma ajuda necessária para que não só fôssemos salvos por Jesus, mas nos dessemos conta da salvação. Porque não bastaria a salvação se nós não nos dessemos conta dela, se nós não tomássemos posse dela.
De que adianta alguém ser liberto de uma prisão se ele não entende isso, se ele não acredita nisso? Imagina que você estava dentro de um cárcere, sem a menor condição de sair, por uma pena que você não podia pagar, não tinha fiança capaz de lhe tirar da prisão. Alguém chegou, pagou a pena por você, pagou a fiança por você, abriu a porta do cárcere e disse: saia. De que adiantaria isso se você não entendesse que estava livre? Se você não entendesse que a cela estava aberta e que você poderia sair? De que adiantaria você estar morrendo de sede, com a garganta seca, a sua vida se esvaindo de sede, se alguém colocasse dentro da sua casa uma fonte de água fresca, cristalina, puríssima? De que adiantaria se você não percebesse isso, se você não acreditasse nisso? Diga para o seu irmão: íamos continuar com sede, Íamos continuar com sede. íamos morrer de sede, Íamos morrer de sede. mesmo a fonte estando ali, Mesmo a fonte estando ali. acessível, Acessível. disponível. Disponível. E o que é que Deus faz para que nós não corramos este risco? Deus envia o seu Espírito. Meus irmãos, é o Espírito Santo que nos faz reconhecer Jesus como esta fonte da vida nova. Veja que coisa linda na profecia de Zacarias. Vá lá no Antigo Testamento agora. Olha como esta passagem é maravilhosa e clara. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Você vai ver como é o Espírito Santo, a própria palavra de Deus nos faz compreender isso. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, ilumina a nossa inteligência, nos dá a consciência de quem é Jesus, de que Jesus não é apenas alguém que fez o bem, não é apenas alguém que fez muitos milagres, não é apenas alguém que dizia palavras maravilhosas. Isso muita gente acredita e não é suficiente. É o Espírito Santo que nos faz reconhecer que Jesus é Deus mesmo, é Deus feito homem, é o Filho de Deus, e que nele está a fonte da vida nova que eu tanto preciso. É dele que brota a água viva que pode saciar a minha sede de paz, de alegria, de sentido de vida. Veja como está na profecia de Zacarias, capítulo 12. Está escrito assim: derramarei sobre a casa de Davi. É uma promessa que Deus faz lá no Antigo Testamento. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Agora eu quero que você repita comigo: um espírito. Um espírito. Mais forte: derramarei sobre a casa de Davi, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. sobre os habitantes de Diga assim Jerusalém, comigo: sobre a humanidade, sobre a humanidade, um espírito um espírito de graça de graça e de oração. e de oração. Agora veja como está escrito: eles olharão para mim, ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único. Versículo 13, olha que coisa linda: naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Diga comigo: Deus prometeu que derramaria um espírito de graça e oração. E que nós, por este Espírito, olharíamos para Ele e o reconheceríamos. E nos arrependeríamos por tê-lo ferido.
por ter me ferido. Quando foi que Deus se deixou ferir por mim e por você? Se deixou transpassar por mim e por você? Se deixou matar por mim e por você? Pelos meus pecados, pelos seus pecados. Quando foi que isso aconteceu? Quando? Na cruz, quando Jesus morreu por nós. O que é que você vê naquela cena? As pessoas todas olhavam para Jesus e choravam, é verdade, aquela multidão ali ao entorno olhava para Jesus, chorava e dizia: por que é que nós fizemos isso? Nós estamos arrependidos, Ele não merecia, Ele é Deus, nós matamos o próprio Deus feito homem. É assim que a gente celebra na Semana Santa? Era essa a cena? Sim ou não? Não. Porque os corações estavam endurecidos. Só pode reconhecer Jesus quem foi tocado pela graça. Quem foi tocado pela ação de Deus. Diga o exemplo de uma pessoa ruim, malvada, criminosa, que no meio daquela multidão conseguiu olhar e perceber que aquele que estava ali era alguém que podia saciar a sua sede. Você lembra de alguém? Ruim, malvado, talvez como eu e você. O nome dele era Dimas, que depois deste acontecimento passou a ser conhecido como o bom ladrão, mas de bom não tinha nada. O único bom dos três era Jesus. Mas aquele homem tocado pela graça, numa situação dramática como aquela, reconhece e diz: lembra de mim, nem pede me leva não, diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí ele escuta de Jesus: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja que a proximidade era a mesma. Jesus estava no centro, de um lado estava Dimas, de outro estava Gestas, que naquela situação continua blasfemando contra Jesus. Olhe para o irmão e diga: você está mais para Dimas ou para Gestas?